No capítulo 16 de Mateus, é descrito 2 episódios, um pouquinho diferente daqueles de João, né? E Pedro está envolvido. O primeiro está no verso do 13 até o 18, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um profeta qualquer. E aí Jesus vira para os discípulos e chama eles para a responsa. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está fazendo essa pergunta para você hoje também. Está chamando você para a responsabilidade. Quem você diz que Jesus é? Ele é a sua esperança? Ou não? Jesus está te chamando para essa responsa aí, né? E aí Pedro vai dizer assim, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. O que Jesus está dizendo aqui? Pedro, o meu Pai te revelou isso aí, e em cima dessa afirmação que você me trouxe, de que eu sou o Filho de Deus, né, vivo, eu vou criar a minha igreja. Então Jesus cria a igreja em cima da afirmação de Pedro. Erroneamente, quando nós pensamos que Jesus usou Pedro para criar a igreja. Não. Ele usou a afirmação de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa afirmação que Jesus forma a igreja, que é a igreja que nós somos hoje. É só nessa afirmação, não é em Pedro, na pessoa de Pedro, mas na afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós podemos ver aqui Pedro sendo usado pelo Espírito Santo, Pedro sendo canal de formação daquilo que Jesus gostaria de ter feito já no início. Fez ali naquele momento de que tu és o Filho do Deus vivo. Criou a igreja naquele momento. O segundo episódio, né, Pedro também está nele, é lá do verso 21, 23, no mesmo capítulo. É uma sequência. Jesus continua falando com os discípulos, né, e aí ele começa a contar aos discípulos o que vai acontecer com ele em Jerusalém. E desde aquele momento Jesus começou a explicar a seus discípulos o que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Jesus está antecipando para os discípulos o que ia acontecer com ele quando ele entrasse na cidade de Jerusalém. Então Pedro chama ele à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Olha só que interessante. Em questão de minutos, ele foi considerado um homem que teve a revelação de Deus: tu és o Filho do Deus vivo. Questão de minutos, ele é considerado para trás de mim, Satanás, porque ele tentou querer manipular Jesus. Você está vendo a astúcia de Satanás? Não quer dizer que Pedro era Satanás, mas naquele momento ele estava agindo em favor da proposta de Satanás, tentando fazer coisas boas. Claro, quem não quer salvar o amigo? Se você sabe que vai morrer, que se você passar naquele lugar tem uma cobra e eu não deixo você passar, estou sendo ruim. Pedro pensou dessa forma, né? Jesus, então não vamos para Jerusalém, ué, já que lá o senhor vai sofrer, lá já que os sacerdotes vão pegar o senhor, vão bater no senhor, vai fazer isso, fazer aquilo. Vamos fazer o seguinte: em vez de nós ir para Jerusalém, vamos para cá. Mas ele estaria desviando o propósito de Deus, mexendo no plano de Deus, e Jesus deixaria de ir para Jerusalém para ser o seu Salvador, para ser amigo de Pedro. Então Jesus reage contra Pedro. Não que Pedro seja um Satanás, mas estava sendo manipulado pela astúcia de Satanás. Para trás de mim, Satanás, né? E aí Jesus termina dizendo assim: você é uma pedra de tropeço para mim. Olha só, ele fala: você é uma pedra e eu vou firmar a minha igreja. E agora você é pedra de tropeço. Questão de minutos isso aí.
Isso aqui, o texto está ligado. Em questão de minutos aconteceu isso. Né? Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Nós podemos fazer isso também, querido. Ao mesmo instante que nós somos usados por Deus, se nós não vigiarmos, por isso a palavra vai dizer, vigiar e orar sem cessar. Né? Se nós não vigiarmos e orarmos, nós podemos se tornar pedra de tropeço para outras pessoas. Nós podemos se tornar pedra de tropeço para amigos, para líderes. Nós temos que ter o cuidado de vigiar e orar, para que isso não aconteça através de nós. Se você vigiar, se eu vigiar, se você vigiar, essas coisas não vão acontecer. Só acontece quando nós deixamos de vigiar na palavra de Deus. E vigiar aqui, querido, não é você pegar uma arma de fogo e ficar vigiando, né? Quem é que vai errar, quem é que vai errar, quem é que vai errar. Vigiar é você se autoanalisar, autocrítica constante, para ver aonde você pode ser melhor. E se todos nós fizermos isso, com certeza a nossa comunidade vai ser coletiva. Se nós não fizermos isso, vai ser uma comunidade individualista. Naquilo que eu puder levar vantagem sobre você, eu vou levar vantagem. Naquilo que o irmão puder levar vantagem sobre mim, ele vai levar vantagem sobre mim. Ele não faz a autocrítica para ser, como que eu posso ser melhor? Eu sei que o Abraão erra naquela situação, então eu vou fazer de tudo para que ele erre. O Abraão sabe qual é a situação que eu tenho mais falha, ele vai fazer de tudo para que eu falhe. Nós devemos fazer uma conexão ao contrário. Eu ajudar ele a não errar e ele me ajudar a não errar. Enquanto direcionado pelo Espírito Santo, Pedro falou a voz de Deus. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essas palavras não veio naturalmente à mente de Pedro. Foi-lhe revelado por Deus. Jesus afirma isso. Em nossos dias, nós temos por escrito o que agrada a Deus. Temos a nossa esperança revelada. Já sabemos o que fazer. É só vigiar. Nós já sabemos o que fazer. A autossuficiência nossa nos torna individualista. Né? Não, eu sei fazer melhor do que fulano. A hora que me der a oportunidade, eu vou lá e vou arrebentar. Eu não quero compartilhar. Eu sou autossuficiente, eu sei fazer e pronto. Né? A autossuficiência é o que Pedro nos mostrou no segundo episódio. Então Pedro, chamando à parte, começou a aconselhar, a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mas era para isso que Jesus tinha nascido, que ele fosse para Jerusalém, e fosse crucificado em Jerusalém, e ao terceiro dia ressuscitasse. E nesse episódio total, ele venceria o pecado, a morte e o juízo, e nos daria vida eterna. Se Jesus fugisse disso, hoje nós não teríamos esperança. Né? E Pedro tentou fazer isso com Jesus. Vem para cá, não, vamos para lá não, vamos para cá. Né? Então Pedro não vigiou de forma adequada, porque ele já sabia, Jesus em outras ocasiões já tinha dito que isso deveria acontecer com ele. Era propósito de Deus. Né? Discípulo significa aprendizado. Você vai ser parecido com o mestre. Então Jesus estava discipulando eles e ensinando eles. Jesus ensinou isso para eles. Olha, eu sou o filho de Deus. Não falou declaradamente, porque Pedro que declarou, mas ele ensinou isso. Por isso Pedro declarou também. Declarou que deveria ser o Salvador, que viria, era o Messias enviado. Ele ensinou isso aos discípulos. Ele ensinou isso aos discípulos. Então Pedro sabia que era necessário Jesus passar por aquilo, mas não vigiou. E ele não vigiando, tentou desviar Jesus do propósito dele. Pedro começou muito bem, derrapou pouquíssimo tempo depois, né, minutos. E os dois episódios envolvendo Pedro é também uma realidade nos nossos dias. Nós ouvimos a voz de Deus, nos movemos conforme o ensino, mas se não houver a sensibilidade para permanecer no ensino, logo estaremos contemplando o segundo episódio em nosso viver. Revela-se para você o ensino, você concorda, né? Eu já vi vários irmãos fazendo assim, né? Quer dizer, está certo, é isso mesmo, né? Você concorda com o princípio, você concorda com o ensino, mas se você não pegar ele e colocar em você e ter a sensibilidade de permanecer nesse ensino, logo você vai estar no segundo episódio de Pedro, vacilando, derrapando, fazendo coisas que não deve fazer.
Jesus é a nossa esperança. Nós precisamos estar nele, né? Sem Jesus, nós vamos ser o Pedro do segundo episódio. Pedro achou estar fazendo algo grande aconselhar Jesus para não ir a Jerusalém. E logo percebeu que Jesus não negocia a sua esperança. Minutos antes, Jesus elogia ele. Você falou isso aí, Pedro, porque Deus te revelou. Minutos depois, Jesus não ficou impressionado com, nossa, Pedro teve essa revelação, rapaz, ó, o cara é o cara. Jesus não ficou impressionado. Minutos depois ele fala, para trás de mim, Satanás. Entende, querido? Nós devemos ter essa percepção conosco, né? Não é você que faz, não sou eu que faço. Se você puxar aí 300 anos para trás, o que você fazia 300 anos pelo Evangelho? Nada. Mas o Evangelho permaneceu e chegou até você, certo? Joga daqui 300 anos para frente, o que você vai poder fazer pelo Evangelho? Nada. Mas ele vai permanecer. Alguém vai estar falando daqui 300 anos se Jesus não voltar antes. Então não é nós que fazemos as coisas. Nós somos só ferramenta. Por isso nós devemos vigiar, para que nós não saiamos da posição de ferramenta e querendo ser o carpinteiro. O carpinteiro sabe as medidas, o corte onde tem que ser, o serrote só corta.